Hey dear, Teacher Ricardo Cruz aqui. E hoje na nossa aula a gente vai ver o verbo mais importante da língua inglesa. Aquele verbo que é menosprezado por muitos, aquele verbo que sofre tantas críticas, tantas reclamações, mas é um dos mais importantes da língua inglesa, especialmente porque ele tem várias possibilidades de uso. Ele serve como verbo principal, tendo seu significado único, e também como verbo auxiliar, que ajuda a formar outros tempos verbais e outras construções importantes da língua inglesa. Quando eu disse único, na verdade, ele tem dois significados principais como verbo principal. Ele pode significar ser ou estar. Mas aí, como é que a gente vai saber quando ele significa uma coisa ou outra? Sempre vai depender do contexto da frase. Se por acaso, quando fala I am Ricardo, eu não estou dizendo que eu estou Ricardo, estou dizendo que eu sou Ricardo. I am Ricardo. Agora, quando eu digo I am happy, bem, aí eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso dizer que eu sou feliz e que eu estou feliz. I am happy. Só que quando eu digo I am in my house, eu não sou na minha casa, eu estou na minha casa. Então, dependendo da frase, dependendo do contexto, fica bem fácil identificar o significado do verbo to be. Vamos lá. Eu começo com essa frase aqui, com essa citação de uma das citações mais famosas da língua inglesa, de uma peça chamada Hamlet, né, do autor William Shakespeare. To be or not to be? That is the question. Bem clássica, você já deve ter ouvido falar desse super escritor, um dos escritores mais famosos da língua inglesa, e essa frase dele traz o exemplo do verbo to be. To be or not to be. Ser ou não ser? Eis a questão. That is the question. Bem, aqui eu queria chamar a atenção para esse to que aparece antes do be. O verbo é be, o nome dele é be, que significa ser ou estar. Toda vez que eu tenho um to, essa partícula aqui, eu estou falando do infinitivo do verbo. O infinitivo é o que, vamos dizer assim, para simplificar, o infinitivo é o nome do verbo. Então, quando eu falo to be, ser, to go, ir, to play, jogar, entre outros. Tá? Então, toda vez que vocês encontrarem to, vamos dizer assim, toda vez não, né? Quase sempre que vocês encontrarem to antes de um verbo, você está querendo dizer que é o nome do verbo, ser, ok? Então, aqui eu tenho to be e aqui eu tenho not to be. Essa palavrinha que vocês vão ver muito ao longo dos estudos é a palavra que forma a negação. Né? Ela é usada para uma forma negativa. Ela é usada para negar o verbo, né? Negar a existência, negar a ida, negar qualquer coisa. E aqui eu também tenho o to. Então, eu estou dizendo que aqui, estou dizendo o que aqui? Ser ou não ser. Not to be. Not to go. Não ir. Not to study. Não estudar. Essa não é uma opção, ok? Bem, então vamos trabalhar com esse verbo super importante. Não menospreze. Eu sei que nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio também, várias vezes os professores se atentam muito a esse verbo e o aluno tem o costume de dizer todo ano a mesma coisa, mas de novo o verbo to be. Só que vocês vão ver, claro que não agora, porque a gente vai começar com a forma mais básica dele, mas conforme formos caminhando, a gente vai ver essas outras possibilidades de uso do verbo to be. Ok? Let's go! Bem, em inglês, existem três formas básicas de cada verbo, né? A forma afirmativa, a forma interrogativa e a forma negativa. Forma afirmativa, as frases declarativas em geral, exclamações. Forma interrogativa, claro, pelo próprio nome, quando você quer fazer uma pergunta. E forma negativa, quando você quer negar alguma situação, negar alguma ação, negar algum estado. Tá? Aqui eu tenho o verbo to be. Lembra que nós vimos o pronome pessoal, né? Os pronomes pessoais, que são usados geralmente como sujeitos da frase, e também eles substituem o nome, né? A função básica do pronome é substituir o nome. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu nome, Ricardo, eu não sou, né? Não estou falando de mim, mas estou falando de um outro Ricardo. Eu vou usar he, porque ele, em inglês, é he. E Ricardo é um substantivo próprio masculino. Se eu já falasse a Maria, eu estaria me referindo a ela. Em inglês seria she. Então, para ilustrar, eu coloquei aqui os pronomes pessoais e estou também colocando qual verbo to be segue ou concorda com cada pronome pessoal. Tá? Então, a gente tem a forma am, você repete daí de casa. Am é a forma que concorda com o sujeito I. E lembrando, o sujeito I, como nós vimos, é o único pronome que tem que ser escrito sempre com letra maiúscula, independente da posição dele na frase. Ok? Os outros não precisam. Claro, tem que ser escrito com letra maiúscula quando são os sujeitos da frase. Isso é a regrinha básica de português também, né? Começamos uma frase com letra maiúscula, ok? Bem, então voltando aqui, am é a forma que segue I. Se o verbo to be significa ser ou estar, quando eu digo I am, eu estou dizendo exatamente eu sou ou eu estou, dependendo do contexto da frase, como vimos antes. Depois eu tenho o sujeito you, e o verbo que concorda com ele é o are. You are. Are. Lembra daquela dica, né? Se você for paulista e estiver assistindo essa aula, um elogio ao seu R, né? O R do paulista é o R perfeito para falar inglês. Are. Aqui no Rio, eu sou do Rio, a gente tem uma dificuldade para conseguir pronunciar esse som, porque a gente fala um R bem arrastado, né? Seria ar, mas não é a forma correta, né? Ricardo.
Vocês falam Ricardo. E esse Ricardo, esse R do Ricardo, esse R do Porta, que eu sempre ilustro também para ficar bem claro, é o R perfeito do inglês. Então, aos meus amigos paulistas, aos meus alunos paulistas, congratulations, parabéns, ok? E se eu digo you are, eu estou dizendo você é ou você está. Lembrando que aqui no Rio não é muito comum a gente usar o tu, mas em algumas regiões do Brasil, eu sei que no Nordeste é muito comum, então se você é do Nordeste, formal, é mais formal. Do Sul também, eu sei que em alguns lugares do Sul as pessoas usam mais, mas aqui no Rio não é muito comum. Aqui a gente é um pouco informal, então a gente prefere usar você, mas tanto faz. É claro, a concordância, se você usar o tu, você não vai dizer tu é, né? Você vai dizer tu és, né? Ou tu estás, e você é e você está. Só para ilustrar, o are, ele concorda com o sujeito you. Bem, partimos então para a terceira pessoa do singular. He, she ou it. Lembrando que aqui nós temos he, o pronome pessoal masculino, she, o pronome pessoal feminino, e o it é aquele pronome usado para coisas em geral, não para pessoas, por enquanto. Ok? Então, o it se refere a animais, se refere a objetos, se refere a coisas em geral, sentimentos, qualquer coisa, desde que seja uma coisa só, vai ser substituída pelo pronome it. Por exemplo, the cat, gato, seria it. The pencil case, o estojo, seria it. The fan, ventilador. Fan é uma possibilidade. Eu também posso usar ventilator. Vocabulário novo para você. Né? Fan ou ventilator. Sendo um só, it. Love, o amor, aquele sentimento tão nobre, tão importante. Love pode ser substituído por it. E, independente de qual seja, se for homem, mulher ou uma coisa, em geral, a concordância vai ser is. Is. Então eu digo he is, she is, it is. Então, para ilustrar, is é a forma do verbo to be que concorda apenas, única e exclusivamente com a terceira pessoa do singular, ok? Então, estou dizendo he is, que pode ser ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E o it is, dependendo ao que eu estou me referindo, ele ou ela é ou está. Ok? Então, esses aqui são os verbos, né, as formas do verbo to be que são usadas com o singular. Quando o sujeito for singular, eu vou usar uma delas concordando sempre com ele. Am com o sujeito I, are com o sujeito you, e o is com as três, né, possibilidades de terceira pessoa do singular. He, she ou it. Já no plural, percebam aqui que eu tenho apenas uma forma, né? Eu vou usar a mesma forma para as três pessoas do plural, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, só que é claro, quando eu traduzo, vai ter um sentido diferente. Então, quando eu digo we, que significa nós, como bem lembramos, eu uso are, só que nós somos ou nós estamos, né? O you, que também significa vós ou vocês, é a mesma palavra, tanto no plural quanto no singular, mas é claro, com sentidos diferentes, uma singular e outra plural, óbvio. Então, eu vou dizer you are, estou dizendo vocês são ou vocês estão. E é claro, naquelas regiões que mencionei, vós, né? Vós sois ou vós estáis. Bem formal, né? Não sei se vocês usam isso, provavelmente a avó de vocês já usou, mas hoje em dia não é muito comum. Eu acredito que nenhuma região seja tão comum, ser tão formal assim, é claro, depende do contexto. Muito tem a ver o contexto. E por último, they are, né? They, que pode ser eles ou elas, só reforçando o que a gente viu na aula sobre pronomes. No plural, eu não tenho distinção como eu tenho no singular. É a mesma palavra para se referir a homens, mulheres ou coisas em geral. Então, they are, ok? Eles são ou eles estão. Bem, é muito importante lembrar dessa concordância aqui, porque toda vez que o verbo to be for escolhido para ser usado, eu tenho que observar o sujeito da frase, para não trocar, né, a concordância com a pessoa. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. O verbo concorda com o sujeito da frase. Então, se eu sei que o sujeito é singular, se eu sei que o sujeito é masculino, se eu sei que o sujeito é plural, eu vou escolher a forma correta do verbo to be. Bem, então, não se esqueçam de repetir sempre a pronúncia. O M aqui do am tem que ser fechado, porque o M em inglês é fechado, para não confundir com N. O R, né, do are, porque o E não é pronunciado. Eu já comentei que o E final de uma palavra qualquer em inglês não pode ser pronunciado. Aí a gente vai pronunciar o R. E o R é aquele som que os paulistas tiram de letra. Are. Né? E o is. Esse som final eu não comentei, mas o som do S aqui é o som do Z. Tá? Geralmente, depois de uma vogal, o S é pronunciado como Z. Então, capricha aí na pronúncia. Is. Is. E, finalmente, a gente repete o are, que olha que curiosidade. Aqui, o are, ele tem sentido de singular, mas para as pessoas do plural, é a mesma palavra, só que agora com sentido plural. A língua inglesa, ela tem essas características, né? Ela é usada, às vezes no singular, às vezes no plural, e a mesma palavra é mantida. A gente não tem a distinção, a gente não coloca um S, como a gente faz em português para o substantivo, nem todos. E para os verbos, a gente tem essa característica aí, e a gente vai aprofundar mais quando estivermos trabalhando com outros verbos.
Bem, eu comentei que nós temos três formas básicas, né? A afirmativa, a interrogativa e a negativa. Então, agora a gente parte da forma interrogativa. A forma interrogativa é bem característica do inglês, é bem peculiar, e ela acontece com outros verbos também, mas aqui a gente vai se atentar ao verbo to be. Olha que simples. Para você interrogar, você vai fazer exatamente o mesmo que você fez na forma afirmativa, a frase vai ter quase toda a mesma estrutura, exceto a inversão do verbo to be com o sujeito. Então, você vai pegar uma frase afirmativa, vai pegar o verbo to be e inverter de posição com o sujeito. Só isso. Só isso, é claro, né, o ponto de interrogação. Não pode faltar, a gente tem que pontuar as frases, né, de forma correta. Então, aqui, quando eu tinha I am, agora eu vou ter am I. Percebam que eu inverti a ordem do am, verbo to be, com o sujeito da frase. Mantive a mesma concordância, só que agora em ordem inversa. Depois eu tenho are you. Depois, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Nada demais, simples, uma coisa que vocês podem praticar sempre, sem ter medo de errar, porque aqui não tem mesmo o que errar, né? É só pensar. O verbo to be muda de posição com o sujeito da frase e aí a gente tem a forma interrogativa. Super tranquila, super simples, mas a gente vai praticar, não menosprezemos o verbo, lembra? A gente tem que dar atenção às coisas mais simples para que a gente consiga realmente aprender e praticar. Bem, e finalmente nós temos a forma negativa. Lembra que eu comentei que aquela palavra not, uma palavra que é usada para negação? Not é a palavra básica da negação. Nós temos outras, mas not pode ter certeza que sempre vai ser usada para negar. Bem, na forma negativa, eu vou mais uma vez usar a afirmativa como base, então fica claro que a afirmativa vai ser sempre a minha base, né? A primeira forma que eu tenho que trabalhar é a forma afirmativa. E depois as outras vão se espelhar ou se basear nela de alguma forma. Porque aqui, ó, eu mantenho a mesma estrutura. I am, como eu fiz na afirmativa, e acrescento apenas a palavra not depois do verbo to be. Então, essa é a forma negativa do verbo to be em inglês. Eu mantenho a forma afirmativa e uso a palavra not após o verbo to be. Então, eu tenho I am not, eu não sou, ou eu não estou. Por exemplo, I am not Pedro. I am not João. I am Ricardo. Não estou negando que eu não sou nem o Pedro nem o João, mas eu sou o Ricardo. You are not, né? Você não é ou você não está. He is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Agora, daí, você vai praticar a pronúncia. Eu vou falar mais lentamente. Eu falo, você dá uma pausada e repete, porque é importante a prática. Lembra? A prática leva à perfeição. Repetition, repetition, repetition. All the time. Repetição a todo momento. I am not. You are not. He is not. Percebam que eu não estou falando not, né? Frisando o T, que é bem rápido, bem curto. Not, not. Só escuta a explosão, né, do T, mas não not. Lembra que aquele zinho que algumas pessoas colocam não é correto? No final, porque a gente não tem palavras em geral, né, em português, que terminam assim com som consonantal, a não ser o M, né, pouquíssimos. O L, às vezes. He is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Ok? Não se esqueça de repetir inúmeras vezes, porque tem que praticar a pronúncia. A gente está numa fase de se adaptar aos novos sons, de se adaptar às articulações que a gente tem que fazer para produzir esses sons, então a repetição é essencial. Agora vamos a alguns exemplos. Eu tenho alguns exemplos na forma afirmativa, na forma interrogativa e na forma negativa. I am a very calm man. I am a very calm man. Aqui eu estou dizendo que eu sou um homem muito calmo. I am a very calm man. Depois a gente vai falar sobre isso, mas vale a pena já ilustrar que aqui eu tenho calm man. O adjetivo em inglês sempre vem antes do substantivo. Então, aquela palavrinha que dá qualidade ao nome, ela aparece em inglês sempre antes. Depois eu tenho Julie is really dedicated. Julie is really dedicated. Lembrando que Julie é a terceira pessoa, é aquela pessoa que pode ser substituída pelo pronome she, e por isso eu usei a forma is. Então, eu tenho Julie is really dedicated. A Julie realmente é de verdade dedicada, é de fato dedicada. Então, mais uma palavrinha aqui para aprenderem, né? Interrogative. Are you from the USA? Are you from the USA? Então, percebam que eu inverti a posição do verbo to be, como foi na explicação, para eu interrogar. Eu sempre inverto a posição do verbo to be com o sujeito da frase, que aqui no caso é o you, e completo a frase from the USA. Você é dos Estados Unidos? Né? Essa é a tradução. Are you from the United States? Am I your teacher? Am I your teacher? Bem, e na negativa eu digo, Sam is not a doctor. Sam is not a doctor. Estou dizendo que o Sam não é um médico. Perceberam a pronúncia? Sam is not a doctor. Not a doctor. Se você se adaptar à pronúncia
ao ritmo natural, quando você ouvir um nativo, outra pessoa qualquer, não precisa necessariamente ser um nativo falando inglês, você vai compreender. Muita gente acha que é difícil porque eles falam muito rápido, mas assim, é porque a gente não faz da mesma forma, a gente não repete da mesma forma. Mas se desde já você está no início dos seus estudos, se desde já você se acostumar a pronunciar assim também, a fazer essas junções que são naturais da língua, tudo que você ouvir vai ficar muito simples, porque você já faz assim, você já vai estar acostumado com isso. Então, Sam is not a doctor. Sam is not a doctor. É como se fosse uma coisa só, porque eu fiz todas as conexões necessárias. Eu juntei o M com o I, Sam is, e depois eu juntei, ó, not a. Lembrando que na nossa aula de pronúncia, eu falei que o T em inglês americano, ele sempre, ou quase sempre, é transformado em R na pronúncia. Lembrando, na pronúncia, não tem que escrever o R ali, não. Tá? Não tem que substituir o T pelo R quando estiver escrevendo a palavra. Mas na pronúncia é muito característico usar o R como som do T. Especialmente, diria assim, exclusivamente, não especialmente, mas exclusivamente, quando ele vem antes de uma vogal. Nara, pessoal da minha época, né? Não da minha época, diria, mas quem gosta muito de ver Sessão da Tarde, não sei nem se existe ainda, tem o filme Uma Linda Mulher. O nome dele em inglês, o título dele em inglês é Pretty Woman. Pretty, essa palavra pretty não se escreve com R, ela se escreve com T, na verdade, dois T's, né? Beautiful, bonita, bonito. Beautiful, não se escreve com R, se escreve com T, mas essa pronúncia é típica do inglês americano. Então, por último, nós temos aí, ó, The boys are very happy. The boys are very happy. Os meninos são muito felizes, ou estão muito, muito felizes. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. E com feliz, os dois cabem, né? Eu posso dizer, estou muito feliz, sou muito feliz, e os meninos estão muito felizes ou são muito felizes. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas e a sua resposta aí de casa vai ser yes, I am ou no, I'm not. Então, quando eu digo yes, eu estou afirmando. Então, eu tenho que usar a forma afirmativa. E quando eu digo no, lembra que eu disse que há outras palavras também para negar? Eu tenho a palavra no, que seria o não, no início da frase, tá? Depois a gente vai ver outras possibilidades também. E o not, que é usado na frase negativa. Então, se eu digo assim, I am not a doctor. Eu não sou um médico. I am a teacher. Eu sou um professor, ou eu sou professor. Quando eu estou respondendo, né, você é alguma coisa? Aí você diz assim, sim, eu sou. Essa é uma resposta que a gente chama de uma resposta curta. A resposta curta, ela para com o verbo to be. Se ela for negativa, ela para na partícula not. Então eu digo, yes, I am. Por exemplo, are you a student? Are you a student? Né, você é um estudante? Qual seria a sua resposta? Yes, I am ou no, I'm not? Bem, pelo menos aqui, a sua resposta tem que ser yes, I am. Mais uma. Are you a teacher? Are you a teacher? Eu sou. Não sei se você é, porque eu tenho alunos que são professores também. Alunas que são professoras também. Então, aí vai depender da sua realidade. Yes, I am. No, I'm not. Por exemplo, I am Brazilian. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. And you? Are you Brazilian? E aí, qual seria a sua resposta? Are you a man? Não sei, né? Se você que está vendo agora é homem ou mulher, aí você vai responder de acordo com o que você é. Are you a woman? Mulher. Man, homem. Woman, mulher. Are you a man? Are you a woman? Are you happy? Nós vimos aqui que the boys are very happy. And you? Are you happy? Espero que sim. Especialmente que você está estudando a língua mais falada do planeta e você vai se tornar fluente nela. Com certeza. Então, é motivo para estar muito feliz, ou para ser muito feliz, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. É possível para todos, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Bem, então, pratiquem daí, não se esqueçam de repetir, não se esqueçam da pronúncia, que é importante, e, principalmente, lembrem da concordância do verbo com o sujeito. E, mais uma vez, repetindo. Eu gosto muito de repetir. Sou repetitivo, sim, porque a repetição é a chave. A repetição é tudo. Não se esqueça que o verbo to be é o verbo mais importante da língua inglesa e nunca menospreze quando você tiver que vê-lo mais uma vez. See you next class. Bye!